Louvor, muito obrigado. Então, em relação à ordem do culto, nós mudamos um pouquinho. Vocês me permitam, mas o Espírito Santo pediu para que fosse assim, então melhor é obedecer, tá certo? Amém? Então, nós vamos falar hoje pela manhã. Gostaria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. E o tema dessa ministração pode soar um pouco estranho para você, mas é aquele que alguns dias atrás o Espírito Santo tratou comigo, e é ser como criança e não ser como menino. Então nós vamos falar um pouco sobre essas coisas hoje pela manhã. Então não estranha, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos ensinar muita coisa. Eu estava viajando a uma cidade um pouco distante daqui para encontrar alguns familiares nossos, e lá encontramos uma nossa sobrinha, uma garotinha chamada Manu, de 1 ano, mais ou menos 1 ano. 1 ano? 1 ano, né, Felipe? E eu comecei a observar aquela garotinha, o que ela fazia, a forma engraçada, porque todo bebê é muito engraçado, não é verdade? Então as suas atitudes eram muito engraçadas e nós ficávamos observando e rindo com ela. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, e aí é onde o Espírito Santo tratou muito comigo, é sobre as atitudes daquela criança. Então nós estávamos lá chama chácara, né, mas aqui chamaríamos de sítio. Então, nessa chácara onde todo mundo mora, lugar muito bonito. E lá, como é sítio, você vai encontrar, ele está em tempo de chuva, então muito bicho aparece, né? E lá é um alpendre muito, muito comprido, então ela ficava circulando ali. E de repente nós a vimos pegando um caramujo. E aquele caramujo ela ia colocar na boca. Chegou a colocar na boca, Fabi? Ela colocou o caramujo na boca, viu? Aí a minha cunhada observou, tirou rapidamente, lavou a boca da menina. Mas aí é muito engraçado que uma das atitudes que eu fiquei muito, me chamou muita atenção é essa, de levar tudo à boca. Tudo que ela via alguma coisa, queria colocar na boca. Existem umas goiabas lá muito bonitas. Pensa numa garotinha para comer goiaba? Gostava de goiaba. E uma coisa muito interessante em relação à criança é a dependência que ela tem dos pais. Então são sobre essas duas características que eu gostaria de começar a falar para você. E está aqui no livro de Mateus. Então, versículo 1, quando diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, diga assim, chamando uma criança, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Olha que coisa interessante. Esse trecho me chamou muita atenção, porque uma das coisas que começaram a acontecer no versículo 1 foi algum tipo de sentimento muito estranho quando se fala em relação ao reino de Deus. Ciúme, competição e posição. E Jesus, como é muito sabido, eu gosto de dizer assim, e de onde eu venho, ele dizia assim: rapaz, Jesus é sabido demais, moço. Jesus é sabido demais da conta, moço. Diriam assim, da terra de onde eu venho esses dias. E aí, me permito abrir um parênteses na ministração. Estava com muita saudade, nós passamos aí quase 10 dias fora. Então, verdadeiramente é muito bom estar aqui. E eu te digo, irmão, não desperdice a oportunidade de congregar, de estar entre os irmãos, porque por mais que você esteja entre família natural, essa família aqui, ela fala muito, ela nos faz crescer muito. Então, valoriza isso, para que você possa estar nos cultos, crescendo junto como igreja. Estávamos com muita saudade de vocês, da igreja, do nosso dia a dia, do ministério. Isso é muito rico para nós. Então, valoriza essas coisas. Mas, voltando à ministração, a primeira coisa que Jesus observa é uma atitude errada no coração deles. E Jesus, sendo muito sabido, diga assim, muito sabido. Sabe, Jesus é sempre muito sabido. Ele é sabido demais da conta, moço. Como diria lá de onde eu venho, sabido demais da conta, moço. Então ele diz: rapaz, chama uma criança. E Jesus chamou aquela criança.
E diz assim: se vocês não se converterem e não vos tornarem como crianças, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo que existe outro tipo de governança nesse reino. Diga assim: no reino de Deus existe outro tipo de governança. E aí no versículo 1 você vai observar a estranheza de Jesus por aquelas pessoas estarem com aquele tipo de atitude, de ciúme, de competição e de posição. Observando quem seria o maior. Será que eu sou o maior? Às vezes eu falo tão bem, às vezes eu faço isso tão bonito. Será que eu tenho que ter sempre a preeminência? Jesus diz: rapaz, no reino de Deus as coisas são totalmente diferentes. E chamou aquela criança e disse: olha, o modelo é esse. Esse é o modelo que tem que se comparar. Esse é o padrão no reino de Deus. Uma criança. E ele começa a falar dizendo assim: se vocês não se converterem, aliás, vocês têm que se converter e se tornar como uma criança. E o que é que uma criança é em primeiro lugar? Ela leva tudo à boca e ela tem a necessidade de depender do pai. Diga assim: necessidade e dependência do pai. E sabe, queridos, a palavra de Deus ensina assim, que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Diga amém. Aleluia. E aí você sabe que quando você aceitou Jesus Cristo, você se converteu. Amém? Você concorda comigo? Está comigo? Então nós nos convertemos como quando nascemos de novo. Mas sabe que existem algumas coisas que nós precisamos nos tornar, como a palavra de Deus diz? Ele fala em converter e o segundo passo é se tornar. Então, converter, quem faz esse processo é Deus, mas se tornar muitas vezes depende de nós, ou das nossas atitudes, do nosso dia a dia e das nossas escolhas. Se tornando como uma criança, ou seja, aceitando tudo aquilo que vem à nossa boca conforme a palavra de Deus. Você vai mastigar e você vai comer a palavra de Deus. E você vai estar, irmãos, dependente dessa palavra que você está comendo. Porque existem dois tipos de fonte. A fonte natural, que é a fonte do mundo, ou a fonte espiritual, ou a fonte de Deus. Mas a escolha não vai estar mais com Deus, vai estar conosco. Quando você se converte, você se torna como? Pela palavra. Aleluia. Por isso ele diz: olha, se torne como criança. Você fique parecido com a criança. Porque é dessa forma que é o reino de Deus. O modelo de governança é você, ele diz lá, se humilhar. Você tem que se colocar na posição de se humilhar. E sabe o que é que essa palavra se humilhar diz? E muitas vezes para a gente soa como agressividade. Mas nos originais essa palavra se humilhar do versículo 4 é se tornar humilde, como uma criança. Se você buscar os originais, você vai perceber que a palavra ensina é se tornar humilde como essa criança. Você já viu uma criança presunçosa? Criança sempre fala a verdade, não é? Criança é espontânea, criança é alegre, criança não se preocupa. Criança, ela fala sempre o que vem na cabeça dela, conforme está no seu coração. Então, se a criança for bem ensinada, se a criança for bem doutrinada, ela vai sempre estar correta naquilo que ela vai falar. Ela não vai ser uma criança maliciosa, ela vai ser uma criança verdadeira, quando bem ensinada. Vocês estão fazendo um paralelo comigo? Então vocês estão comigo, queridos? Amém? E Jesus disse: olha, se coloca nessa posição de humildade. Digo humildade. E sabe que essa é uma palavra que nós temos que aprender? Quando ele fala sobre se converter e se tornar como uma criança, é se tornar numa posição de humildade. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tornar humilde não é se tornar miserável, não é isso que a palavra ensina. E algumas pessoas pensam que ser humilde é ser miserável. Não é isso que a palavra ensina em nenhum momento da história da palavra, de Deus, com os homens. Não é. Mas é você se tornar numa condição de pessoa ensinável. Aí eu busquei no conhecimento humano, vamos dizer assim, o que significa humildade. Mas antes, no versículo 3, eu digitei uma coisa aqui que é interessante. No versículo 3, quando ele diz assim: disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esse versículo 3 diz muito assim: ser como criança é admitir um novo começo e dispor-se humildemente a aprender como cidadão do reino. Amém? Aleluia. Vou repetir para você. Ser como criança é admitir um novo começo. Sabe que você pode começar de novo? Sabe que ser humilde é isso? É você saber que você pode começar novamente. E que Deus, ele não vai estar te condenando.
Amém? Deus ele não vai estar apontando suas falhas, mas o que é interessante é você como igreja, como filho de Deus, não se tornar soberbo, ou não se tornar, ou não se colocar numa posição que Deus não te chamou para estar. Nós temos que nos colocar numa posição de humildade, e se colocar numa posição de humildade é reconhecer, rapaz, eu sou limitado em algumas coisas, mas a humildade me diz que eu vou ter um novo começo, baseado em quê? Na palavra de Deus, baseado no sistema de governança da palavra. Aleluia! Não no sistema de governança do mundo, ou naquilo que muitas vezes somos ensinados no nosso dia a dia, que é muitas vezes, sabe o quê? Ah, o meu umbigo. Ou sou eu em primeiro lugar, em segundo lugar sou eu, e muitas vezes em terceiro lugar sou eu também. E os outros que vierem por trás, eu não sei. Aleluia! Glória! E vendo um dos conceitos humanos para a humildade, eu achei legal também, diz assim, a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. Glória! Amém? Sabe que nós não somos superiores a ninguém, irmão? Sabe que ser humilde é muitas vezes você parar para ensinar as pessoas, não se fazendo superior a elas, mas se fazendo até às vezes inferior a elas? Há muitos anos atrás eu trabalhava como vendedor no interior e encontrei um senhor crente e ele, às vezes, com um certo tempo dava para conversar com o cliente e ele diz, rapaz, você quer ser grande? Eu não entendi, eu só vou lhe explicar, quer ser grande? Me explique. Aí ele disse, seja como o mar. Aí eu disse, por quê? Porque o mar já é grande, na verdade. Mas sabe que o mar é tão grande, mas ele diz, olha, está abaixo de todos os outros rios. De maneira que os rios, eles desaguam no mar. Mas ele está abaixo, tentando servir. E será que a gente tem essa atitude, queridos? De tentar servir e de tentar ajudar as pessoas? Humildade é isso. Se tornar como criança, dependente do pai, é você muitas vezes não colocar as suas próprias forças na frente, mas você colocar a palavra de Deus na frente da sua vida, como governo da sua vida, para você poder ter uma vida feliz, irmãos. E sabe o que é ter uma vida feliz dentro desse contexto, como ser como criança? É você servir as pessoas. Amém? É você servir a pessoa, não é você buscar, eu preciso de uma posição, não. Não tem muito sentido. No reino de Deus, tudo é o contrário do mundo. Diga assim, tudo é o contrário do mundo. Sabe o que é que o mundo diz, irmão? Se você quer ser grande, passe por cima das pessoas, né? Algumas empresas, algumas grandes empresas, as pessoas que crescem, elas tentam puxar o tapete das outras. Elas tentam usar as pessoas como escada. Isso muitas vezes é um ensinamento do mundo. Mas no reino de Deus é você servir ao irmão. Aleluia! É você servir ao irmão na igreja, é você servir ao irmão ou seus familiares na sua casa, é você servir as pessoas na empresa. Aleluia! Sabe que isso é ser humilde? E é isso que é a palavra de Deus. Você quer ser conhecido como filho de Deus? Você quer que as pessoas reconheçam o reino de Deus na sua vida? Sirva. Quer que tudo isso aconteça? Seja humilde e sirva. Porque muitas vezes nós pensamos, não, mas eu já ralei tanto para chegar até aqui, eu mereço. Mas merece servir os outros. Aleluia! Glória a Deus! Merece se destacar como aquele que ajuda. Porque, queridos, não tem muito sentido ser cristão ou ser filho de Deus se nós não nos parecermos com Ele. O que foi que Jesus fez? Me diga, o que Jesus fez? Ele veio servir. Ele próprio diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele diz também, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aleluia. Ele poderia ter dito, aprendei de mim que sou muito sabido, moço. Sou sabido demais da conta. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para dizer isso. Mas ele não quis dizer. Ele disse, rapaz, eu sou manso e humilde, vem cá, aprenda comigo. Aleluia. Sabe o que é que Jesus fazia? Se você for ler a história dos evangelhos, as pessoas, como seus discípulos, ele sempre tentou ajudar. Porque eram pessoas que ainda estavam ignorantes ao conhecimento da verdade.
Aos outros que tinham conhecimento e que eram doutores da lei, ele tratava um pouco diferente, porque já conheciam muitas coisas. Aleluia. E eu te pergunto, qual seria a nossa estrutura se nós fôssemos corrigidos pelo pastor? Pelo tempo que nós já estamos ouvindo essa palavra e ouvindo essa verdade. Será que nós teríamos humildade para dizer, rapaz, realmente, pastor, eu estou limitado nessa posição, vou acertar? Ou será que nós agiríamos de maneira contrária a isso? Estou dando só um exemplo. Você pode ser corrigido pelo seu pai na sua casa e você não aceitar, ou você aceitar. Você pode ser corrigido pelo seu chefe e depois que você é corrigido pelo seu chefe, você vai lá para o colega, rapaz, tu viu que foi que meu chefe é isso, o chefe é aquilo, ele é assim, ele é assado, fala isso. Isso não é humildade. Isso não é ser como criança. Aleluia. Como está quieto, né? Mas você está recebendo alguma coisa, querido? Amém? Aleluia. Nós somos diferentes, queridos. Olha que detalhe interessante da palavra de Deus, apenas num pequeno trecho. Como nós podemos abrir um leque tão grande da nossa própria vida, seja no trabalho, Deus ele sempre vai tratar em todas as áreas da nossa vida. Sempre, irmãos. Com apenas uma palavra, Deus trata em tudo. E observando aquela criancinha, como aquela criancinha é inocente, vamos dizer assim. As coisas, estava lá no aniversário, ela estava lá, querendo pegar o docinho, não foi, Fabi? Nós observando aquela criança. Mas assim, a mesa a gente já deixou a bandeja de brigadeiro numa posição que ela só conseguia tocar com os dedos. Ela ficou se esticando, mas dizendo, eu consigo. Não conseguiu, mas enfiou o dedo no brigadeiro e na boca. Aleluia. Mas sabe, irmãos, ser criança é ser assim. É ser simples, é não ter besteira, é não ficar chateado, é não ficar resmungando, é não ficar reclamando. E às vezes nós perdemos muita coisa da nossa vida como filhos quando paramos para agir como adultos. Quando nós começamos a nos preocupar com o dia de amanhã, você já viu uma criança preocupada? Eu nunca vi uma criancinha preocupada com amanhã, se ela vai comer ou não, porque ela sabe que o pai dela já providenciou comer de amanhã. Comer não, é muito matutão, né? A comida, o alimento de amanhã. Tá tudo certo. Aleluia. Tá tudo providenciado. Por quê? Ela sabe em quem ela depende. Ela sabe que não vai faltar a roupa, ela não sabe que vai faltar o pão de amanhã, o café, ou a vitamina de banana, ou a de abacate. Não vai faltar. Ela vai estar suprida. Então, o que é que ela vai ser? Ela vai ser criança. Ela vai agir como criança, ela vai sorrir como criança, ela vai se divertir como criança. E o reino de Deus é alegria, queridos. Mas quando nós perdemos o referencial do reino, numa simples palavra, humildade, para reconhecer que nós dependemos dele e está tudo resolvido. Quando nós perdemos esse referencial, tudo vai ficar muito mais complicado, porque você vai começar a se preocupar, você vai começar a esquentar a cabeça, e agora como é que vai ser? Ou quando se levantarem as adversidades, porque elas vão se levantar, o que é que a humildade diz? Rapaz, eu dependo de você, Senhor. Nisso aqui, eu sou limitado. Eu reconheço, Pai, que nessa parte aqui eu sou limitado, mas eu decido depender. E já confio em amanhã, no dia de amanhã, que vai ser um sucesso. Então descansa, crente. Aleluia. Amém? Você está aprendendo alguma coisa hoje de manhã? Aleluia. Mas vamos lá, vamos continuar. Aleluia. Abre em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Nós falamos sobre humildade, né? O conceito de humildade, falamos. Aí vamos ver o que é que o próprio Jesus fala. Versículo 25 ao 29. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parar por aqui, é você ver o próprio rei dizendo que ele é humilde. Mas não só dizendo que ele é humilde, mas ele provando que é humilde. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele fala, e achareis descanso. E eu te pergunto, crente, como filho de Deus, você é esse porto seguro para as pessoas que estão perto de você, onde as pessoas acham descanso, porque reconhecem em você uma pessoa diferente e humilde, que está pronto para servir e ajudar? Aleluia. Sabe, irmãos, as coisas que eu estou te falando são coisas do nosso dia a dia. Você entende isso? Aleluia. Mas ou você e eu decidimos fazer o que a palavra nos ensina, porque onde existe a maturidade, que é a segunda parte da ministração, diz a respeito de não ser como meninos. Onde está a diferença entre maturidade e imaturidade? Quando você decide praticar ou não a palavra. Se nós simplesmente sabemos que é verdade, conhecemos a verdade, olha que nós somos uma igreja que ministra a verdade e a palavra sem mistura. Glória a Deus por isso. Mas, querido, se nós simplesmente soubermos dessa verdade, mas nós não fazemos nada para praticar, Deus diz, não estou entendendo. A atitude de Deus eu não estou entendendo. O que está faltando? É mais ou menos como você ser talvez um mecânico, um excelente mecânico, um excelente profissional, qual seja a sua área, e você sabe fazer aquilo, pode fazer e não faz. Por que não faz? Não, porque eu não quero. Então, é aí onde está o X da questão. Se eu não quero, nada vai acontecer. Se eu fizer alguma coisa, tenha certeza, irmãos, que alguma coisa vai acontecer. Mas se eu não fizer nada, nada vai acontecer. E você e eu podemos fazer muita coisa, sabia? Em relação a essa atitude, nós podemos fazer muita coisa, principalmente dentro da nossa própria casa. Sabe onde é que estão os grandes conflitos, queridos? Dentro das casas. E imagine se faz algum sentido você e eu, como filhos de Deus, não entendermos essa verdade e não praticarmos dentro da nossa própria casa. Interrogações. E agora? Deus está falando? Sempre está falando. Tenho certeza que eu não sou o primeiro a falar sobre essas coisas, mas você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Se eu perguntasse isso, se não fosse dentro desse contexto, glória a Deus, eu quero, vou correr, vai ser um tempo de aumento para a minha vida, mas e os detalhes? Aleluia. E a palavra, e a consideração, e a humildade, e o servir, e o entender, e o conversar. Aleluia. Aí eu digo aos irmãos, os homens, não queira ser simplesmente o dono da verdade, queira ser aquele que ajuda e traz descanso. Aleluia. Eu digo às irmãs, não queiram ser aquelas que só reclamam, mas queiram ser aquela que produz descanso. Amém. O nosso lar, irmãos, ele tem que ser um lar onde nós chegamos e sentimos prazer em estar. Aleluia. Por quê? Porque existe concordância, porque existe paz. E nós somos os agentes da paz naquele ambiente. Aleluia. E através de uma palavra só, de uma condição que Deus nos mostra. Humildade. Ser como criança. Ser como criança é ser amigo. Você já viu uma criança inimiga de outra? Você bota duas criancinhas perto, brinca, passa o dia todinho correndo. Termina o culto aqui à noite, você pode observar os meninos correndo aqui, brincando. Por quê? Ela não entende esse negócio de você estar de mal com cara feio. Não, eles entendem que precisam se divertir. E sabe, irmãos, que a vida proposta por Deus é para nós nos divertirmos. Você já viu criança pensando, eita, não, amanhã... Não, ela está querendo aproveitar é hoje. Aí Jesus diz, basta cada dia o seu mal, meu amigo. Desfrute hoje como criança. Aleluia. Não podemos mais perder tempo com coisas pequenas, irmãos. Eita, e amanhã? Não. E agora, como é que fazemos para nos entender como igreja, como filhos? Tem um ponto de entender. Tem um ponto que você tem que olhar nos olhos das pessoas, rapaz. Ei, nós temos uma ligação muito maior.
muito superior a alguém que tem um laço de sangue. Nós temos uma ligação espiritual, isso é muito forte. Aleluia. Então, não, deixa eu te falar, não perde mais tempo com besteira, não perde mais tempo com meninice. Aleluia. Abre Mateus capítulo 13, versículo 10. Versículo 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Versículo 15 eu vou repetir para você. Porque com o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos. Amém? Então não foi porque o Senhor não quis mostrar o caminho, foi porque eles decidiram não ouvir. E sabe que a escolha vai estar sempre conosco. Você decide ouvir ou não ouvir. Você decide praticar a palavra ou não praticar. Você decide viver intensamente a verdade ou não viver. E a partir do momento que você não quer viver, é você fechar o seu coração para uma verdade, queridos. Aleluia. Quando a modalidade do reino é esta, quando Jesus fala o reino é como isso aqui, você tem que ser como criança, então não existe outro caminho. Me desculpe, não existe outro caminho de viver uma vida plena nesse reino. Você pode até, irmãos, você se converte, você recebe Jesus, mas por você não querer mudar em algumas atitudes da sua vida, você vai desfrutar desse reino de maneira parcial. Vai para o céu, me permita, não se conecta. E agora? Não, mas com as posições que nós temos muitas vezes, de não querermos obedecer a palavra, nós não desfrutamos do melhor de Deus nessa terra, porque Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas a condição de ouvir não está em Deus, está em nós. Aleluia. E aí eu te pergunto, e me pergunto, o que vamos fazer com o que estamos ouvindo? Vamos praticar e obedecer ou vamos ficar na mesma? Porque na mesma, queridos, vamos colher as mesmas coisas. Então deixa eu te pedir uma coisa, sabedoria para a nossa vida é sermos como crianças. É sabedoria, irmão. É sabedoria quando essa palavra é ministrada e você entender, é a palavra de Deus. Não, eu vou obedecer. Pode até doer na carne e na alma, mas eu vou obedecer. Eu não vou estar mais encanado com nada. Aquele negócio desencana. Para que estar encanado? Encanado é entupido, né? Só sai com. Como é o nome daquele negócio que desentope? A Coca-Cola, pronto. Não sei nem se podia dizer isso. Eu gosto, mas há um ácido, né? Você coloca lá no cano, vai desentupir de gordura. As coisas do mundo é como gordura no cano, queridos. Vai entupindo. As pessoas dizem, olha, não coma colesterol, né? Não ingira colesterol. Por quê? Vai causar gordura e entupimento das veias. E aí você vai estar depois precisando de um transplante. Mas sabe, irmãos, quando nós não tínhamos Jesus, Ele transplantou um novo coração para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele nos deu um novo coração. E para que Ele nos deu um novo coração? Para nós vivermos uma nova vida. A Bíblia diz, olha, vivam em novidade de vida, não na velha vida, porque qual é o sentido de ter um novo coração ou de ter um coração transplantado? Olha, quando a pessoa recebe um novo coração, um novo órgão, existem alguns cuidados que precisam ser tomados, não é verdade? Tem coisas que podem comer, que não podem comer. Normalmente as pessoas fazem uma dieta diferenciada, uma dieta balanceada, sabem o que tem que comer.
Então, quando você nasceu de novo, você sabe o que você tem que comer. Você sabe qual é a dieta que você tem que provar e ingerir para quê? Para que tenha uma vida abundante. E que não entupa novamente. Que não junte gordura novamente. Mas deixa eu te dizer, se juntou um pouquinho, vai chegar o desentupidor celestial hoje de manhã para desentupir e você ficar livre, irmão. Amém? Mas você deixa isso acontecer? Amém? Aleluia! Oh, glória! Abre em Mateus capítulo 18. Mateus está falando com força, não está não? 18, versículo 6. Olha que coisa séria. Agora que eu vou dizer para você. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse o pescoço numa grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha que coisa forte Jesus falou. O cuidado que Jesus tem com os seus pequeninos, que somos nós. Amém? Ele tem cuidado comigo, com você. E está avisando para qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer doutor da lei, vamos dizer assim, tome cuidado com o que está falando. Para nos ensinar. Por quê? Porque nós somos preciosos para Deus. Mas sabe que nós também não podemos nos colocar como aqueles doutores da lei, não sei demais agora, e começa a sufocar a verdade no coração das pessoas. Começam a abafar aquilo que elas têm de melhor. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Amém? Humildade é você querer servir o seu irmão. Nós estamos aqui como igreja, irmãos, para servir mesmo. E servir, como diz nosso irmão Joel, servir é reinar. É honra você servir as pessoas. É honra você poder estar ajudando seu irmão a crescer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora abre em Efésios capítulo 4, versículo 14. E aí nós vamos entrar agora, não sermos como meninos. Que foi a segunda etapa do que o Espírito Santo tratou no meu coração nessa viagem. Como foi boa a viagem, viu, queridos? Como foi bom esse tempo para estar entendendo algumas coisas da palavra. E sabe que tem horas que você e eu precisamos dar uma parada para dar uma sondada. É como um scanner, né? Você passa o scanner para ver, opa, isso aqui eu tenho que tirar, isso eu tenho que acrescentar. É o tempo de você meditar na palavra. São os melhores momentos, queridos. Você precisa desse tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo. Não é obrigado que seja numa viagem, mas o seu tempo no seu dia a dia, tira um tempo para o Senhor e para o Espírito Santo na sua vida, porque Ele vai tratar com você. E aquilo que muitas vezes te entristece, muitas vezes tenta sufocar a palavra, é nesse momento que o Espírito Santo vai falar com você e vai dizer assim: filho, é por aqui. Filho, faz assim. Filho, obedece. Filho, você já escutou a palavra, agora caminha. Olha, não para, não desiste, persevera. É mais um pouquinho, meu filho. Aleluia. Filho, olha, muda seu comportamento. Se você era assim, olha, muda isso aí. Queridos, coloca força para mudar. Coloca força para obedecer. Porque você vai colher as bênçãos de Deus na sua vida. E Deus, Ele é um Deus abençoador, está com as mãos estendidas para você. Mas vale a pena obedecer. Amém? Diz assim, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aí eu quero pegar só a parte A desse versículo, como ele diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Parar por aqui. Ele está falando sobre os dons ministeriais na igreja, que vão nos aperfeiçoar. Mas eu queria pegar, me permitam, eu não vou sair do contexto, mas isolar só esse trecho aqui. Ele diz, olha, não seja mais como menino, não. Aí é um negócio meio que paradoxal, né? Jesus manda ser como criança, mas aqui ele começa a ensinar para não sermos mais como meninos. Sabe por quê, queridos? Porque na hora que você começa a se alimentar da palavra, você vai crescer. Mas o coração tem que permanecer o mesmo, de criança, confiando, dependendo em Deus, com a mesma humildade, com a mesma postura, mas as suas atitudes, elas devem externar uma atitude de pessoa madura. E essa palavra menino aqui significa imaturo. Já pensou quantas pessoas estão no nosso meio, têm ouvido a palavra por anos e anos,
sabem o que é verdade, mas caem nas mesmas coisas. Me permitam dizer, ou melhor, essa palavra cair, não cair ao ponto de se desviar, mas cair na cilada do diabo, como ele fala aqui, artimanha dos homens que, pela astúcia com que induzem ao erro. Cai no erro. Que tipo de erro? E permanecer sempre batendo na mesma tecla. Porque é uma tecla do mundo, que não é uma tecla do reino. Ou um procedimento do mundo, que não é mais um procedimento do reino. Ou um ensinamento do mundo, que não é um ensinamento do reino dos céus. E quando você começa a bater nessa mesma tecla, queridos, não vai ter avanço. Vai permanecer imaturo, ou com as mesmas coisas. E acaba que, já viu aquele bebê ou aquela criança manhosa, vamos dizer assim, não sei se seria manhoso, mas é birrento, né? Não sei se também seria birrento a palavra, mas que bate o pé porque quer, porque quer, porque quer. E o pai diz, rapaz, enquanto você não crescer, não vai. Eu vou dar um exemplo lá da nossa casa, quando o Felipe era bem pequenininho, graças a Deus ele nunca foi birrento. Mas por um tempo, nós ensinamos a ele só com não. Isso é nosso. E aí você, só com não? Sim, só com não. E ele perguntou, mas pai, é só não? Eu disse, quando você estiver feliz com um não, pode ter certeza que virão vários sims para você. Porque você vai entender que é para o seu bem. Então ele venceu essa parte. Ele entendeu isso. E sabe muitas vezes que nós não temos um avanço da parte de Deus porque ainda estamos imaturos na fé. Nós não avançamos no que diz respeito ao que estamos ministrando, o quê? Humildade. Não, é só eu, ou eu tenho ciúme do meu irmão, ou eu estou em espírito de competição com meu irmão, ou eu quero a posição, eu quero ser isso, eu quero ser honrado, eu não aceito ser corrigido, eu não aceito ser admoestado. Então, eu estou imaturo. E eu preciso aprender. E aí, cada um da gente sabe. E olha, nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Nós temos áreas que precisamos crescer. Todos nós, sem exceção. Mas sabe, queridos, o que difere uma pessoa em crescimento de um bebê ou de uma pessoa imatura é o discernimento. Humilde de saber, eu preciso crescer e eu preciso me desenvolver. Nessa posição, eu vou ficar sempre nas mesmas coisas e eu não quero ficar assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós temos que ter esse discernimento e colocar força para praticar. Se você sabe que tem uma área da sua vida que você ainda é imaturo, é nela que você tem que trabalhar. É nela que você tem que colocar força, é nela que você tem que se aproximar de pessoas para que elas possam te ajudar. Isso não é fraqueza, queridos. Isso é humildade. Aleluia. Isso é humildade. Diga assim, humildade. Lembra no conceito? É reconhecer as suas próprias limitações e muitas vezes procurar ajuda. Busque procurar ajuda de pessoas certas, tá certo? Pessoas que você reconhece como referencial para a sua vida e podem te ajudar. Mas só que nós não podemos é continuar do mesmo jeito, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não vamos nos realizar. Não porque Deus não nos queira abençoar, ou não nos queira fazer prosseguir ou avançar, ou no ministério, ou na vida, ou no trabalho, em qualquer área. Mas é porque as nossas atitudes imaturas nos conduzem a permanecer no mesmo lugar. Aleluia! Mas quando nós decidimos mudar, irmãos, coisas vão acontecer. O Espírito Santo vai nos ajudar porque a Bíblia diz que ele é o Paracletos, é o nosso ajudador. Olha, ele não veio para que nós permanecêssemos do mesmo jeito. Ele veio, como a Bíblia diz, até que todos cheguem ao pleno conhecimento. É isso que Deus quer de mim e de você. A uma estatura de varão perfeito. Aleluia! Esse tipo de estatura é você e eu. Nós temos uma missão e nós temos uma meta como filhos, é chegarmos a isso. Mas nunca no modelo do mundo. Nunca na forma do mundo. Tem que ser primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, talvez o quarto eu, e aí vai. Não. O modelo é diferente, irmão. O modelo é totalmente diferente. Nós já falamos dele agora. Amém? Eu digitei aqui. Quando somos meninos? Quando achamos que somos adultos e não atentamos para os nossos erros. Aleluia. Como diagnosticar se eu sou menino?
quando nós achamos que somos adultos ou maduros nessa área, mas estamos nos mesmos erros. Isso está dizendo para mim e para você, olha, está imaturo, é o termômetro. Está mostrando, olha, aí é onde você tem que trabalhar, na sua vida. Olha, cresce nisso. Se acha que é maduro e permanece no mesmo erro, é engano. Muda, seja humilde para retroceder, recuar e ir com o Espírito Santo, ou com pessoas que estão perto de você. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, por favor, irmãos, capítulo 13, versículo 11. Nós estamos perto de encerrar. Todos acharam? Aí ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Amém? Sobre que contexto Paulo está falando? Sobre o amor. Amém? Humildade é o pleno amor derramado no seu coração para você servir os outros. Então é desistir das coisas de menino. Soltar as coisas que são de menino. E tomar uma posição de maduro. Amém? E um termômetro maravilhoso é o amor. Quando você anda em amor com as pessoas, é um termômetro muito positivo. Amém? Aplica o amor na tua vida, querido. Amém? Aplica a humildade ou esse tipo de sentimento que nós já falamos hoje na sua vida. E você vai ver que você vai desfrutar de um tempo novo na tua vida e na tua história que, vou dizer a você, ele transcende essas coisas aqui. Não a igreja, não as pessoas, mas o natural. Você vai estar inserido num tempo que é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou dar um testemunho. Nós fomos para Brasília para visitar os nossos, meu sogro, os pais. Mas, queridos, a nossa missão lá nesse tempo foi de servir e de honrar, sabia? Sabe que isso é você considerar, você ser humilde para você dizer, rapaz, eu preciso servir aqui de alguma forma. Seja, não sou nem jardineiro, mas tentei ajeitar um jardim lá para minha sogra. Aleluia. Nós levamos uma oferta para eles. Nós estivemos lá disponíveis para servir no que precisar naquele tempo. E eu vou te dizer, queridos, isso é muito bom. E nós podemos fazer uns com os outros. E qual o tempo que nós damos para nos conhecer melhor e para estarmos servindo uns aos outros com o coração de criança? Para estarmos nos divertindo juntos e contando as bênçãos de Deus. Muitas vezes podemos até parar para, rapaz, mas está acontecendo isso, mas que tal nós começarmos, Deus é muito bom, e nos estimularmos em fé e falarmos coisas que Deus tem feito, coisas positivas, isso vai fazer teu irmão crescer, meu irmão. Aleluia. E sabe que isso é humildade, é você parar um pouquinho com o seu tempo. Lembra de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? Tira um pouquinho do teu tempo para ir acudir alguém. Tira um pouquinho do teu período aí, do teu dia a dia, do teu trabalho, só para ligar para alguém e dizer, ó, Jesus te ama, rapaz. Isso é muito importante. Como igreja, isso é muito importante. É você muitas vezes achar que tem pessoas dentro da igreja que não falam com você direito. É você trazer um presente para aquela pessoa, é você dar um abraço nela, é você dar um sorriso nela, é você procurar o telefone dela. Ei, rapaz, estou contigo. Será que nós poderíamos melhorar nisso, irmãos? Eu digo, poderíamos sim. Sabe por quê? Porque é isso que é a essência de ser cristão. É isso que é a essência de ser filho de Deus. É nos considerarmos, é não termos diferenças nem arestas. E se aparecerem as arestas, é você em primeiro lugar, rapaz, eu preciso arrumar uma lixa espiritual e lixar essa aresta com o quê? Com amor. Desistindo das coisas de menino, porque menino birrento, quando é confrontado, fica logo de mal. Faz logo o bico e fica logo de mal. Não, não quero mais conversa não, não é assim? Não, não quero mais conversa não. Ou vai chorar pro pai, e o pai vai dizer, rapaz,
Eu não estou te ensinando assim. Por que você está agindo dessa forma? Vai lá e se reconcilia, pede perdão, vai lá e honra. É isso que a palavra diz, queridos. Baseado em quê? Baseado na humildade. Como Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Então espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje de manhã, que essa palavra fique firme no coração de vocês, queridos, e não desista disso. E vocês vão ver grandes coisas acontecendo na sua vida, irmãos. Essa palavra ela não é mentirosa. Essa palavra é verdadeira e é poderosa. Ela surte o efeito que ela diz que surte. Mas precisamos acolher no coração e colocar força para praticar. Se não consegue, queridos, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te mostrar coisas pequenininhas e você vai se ver fazendo e você vai estar pronto para fazer as grandes coisas. Olha, não começa pelas grandes. Deixa eu te dar um conselho, não começa pelas grandes. Começa pelas pequenininhas mesmo. Amém? Começa pelas coisas pequenas e o Espírito Santo vai te direcionar. Vai te dizer como fazer. Seja na tua casa, com os teus filhos. Quantas vezes você já parou para conversar com os seus filhos? Para pedir perdão aos seus filhos, ao seu filho ou à sua filha? Quantas vezes você parou? Para pedir perdão ao seu marido ou à sua esposa? Ou para alinhar os ponteiros? Quantas vezes você já parou com o seu colega de trabalho que você não gosta nem de, quando vê, já passa de lado? E o Espírito Santo, vai lá, fala lá, conversa. Até essa linguagem do perdão pode ser até que por ele ser do mundo, ele não compreenda, mas você pode chegar lá e dar um sorriso. Ei, bom dia. Ele vai entender essa linguagem. Ei, rapaz, bom dia, tudo bem? Ele vai saber entender essa linguagem. Tudo bem? E as pessoas, às vezes, Edia já falou isso, é uma verdade. Muitas vezes entramos num elevador, é um exemplo muito claro, as pessoas estão no celular, naquele WhatsApp. Você diz, ei, rapaz, e aí, bom dia? Tudo bem? Deus te abençoe. Você foi chamado para isso, sabia? Para quebrar esse gelo, porque as pessoas do mundo hoje, cada vez mais, elas estão se isolando. E o diabo está tentando prender as pessoas no mundo virtual, no mundo delas, que aparentemente é mais seguro. Está ali, não tem contato, não tem decepção, mas é mais afastado. Mas nós fomos chamados para viver assim, ó, junto, misturado, conversando, se ajudando, reconhecendo, se perdoando. Isso é a essência de ser cristão, de ser a nossa essência quando nós fomos criados é sermos parecidos com Deus. E Deus, para te dizer, Deus está habitando dentro de nós, está se relacionando conosco todo o tempo. Então nós não podemos nos privar de nos relacionarmos uns com os outros. Ah, eu não gosto de fulano de jeito nenhum. É esse irmão que você não gosta que você tem que aprender a amá-lo. Sendo humilde para reconhecer a palavra e dizer, rapaz, Senhor, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Aleluia. Amém? E às vezes para algumas pessoas isso parece como algo muito absurdo ou muito difícil, mas eu te digo, é fácil demais. Obedecer a Deus é muito fácil e está dentro de nós. E eu te peço em nome de Jesus, irmão, você como filho de Deus, não haja como o mundo. Não se amolde às coisas do mundo. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Aleluia.